Olá, pessoas queridas, boa tarde. Cheguei para mais uma atividade da Caravana de Luz, mais uma live de 12 mais um momento de compartilhar conhecimento da espiritualidade cigana para que você tenha caminhos muito mais abertos. Sejam bem-vindos, é um prazer receber vocês. A Bárbara já chegou aqui, deixa eu ajustar. Show! Bárbara, me confirma por gentileza se vocês conseguem me ouvir bem. Boa tarde, Débora Louro, também tá em tudo, tá sempre. Confirma aí pra mim se o som tá bom, por gentileza. Porque passa o Mercúrio retrógrado, mais os celulares, né, gente? Os celulares às vezes ficam aqui baixinho, mas também a quantidade de energia, né? O celular deve ficar até doidinho, né? Ótimo, aí ó, a Catiane falou que tá ok, beleza. Bárbara confirmou também, obrigada pela presença de vocês em mais uma atividade, mais uma live de 12. Eu sou Rosa Cigana, sou cartomante profissional, especialista em abertura de caminhos e mentora de desenvolvimento na linha cigana, né? Estudando especificamente os fundamentos da espiritualidade cigana. Eu vivo a espiritualidade cigana todos os dias da minha vida e o meu papel aqui é ficar semeando, né, o povo cigano no coração de vocês, porque o povo cigano tem muitas coisas lindas para trazer pra gente. Eles nos abençoam de prosperidade, amor, oportunidade, sorte, alegria, se conectar com a espiritualidade cigana e se conectar com isso tudo. Então eu me sinto no papel de semear essa energia, e não somente semear, mas compartilhar o próprio conhecimento da espiritualidade cigana para que você comece a ter um pouco mais de autonomia espiritual. Hoje a gente vai falar sobre isso. Eu coloquei até uma pergunta, né, nos stories, né, se você conhece alguma pombagira cigana, uma cigana guardiã. A gente tá na lua minguante, então eu resolvi nessa live, acatando uma sugestão que colocaram na caixinha, falar um pouquinho sobre o clã dos ciganos guardiões, porque a gente sabe que nesse mundo que a gente vive, né, gente, é cobra atrás de cobra. É um querendo puxar o tapete do outro, e se a gente não estiver energeticamente protegido, a gente sofre. Então, o objetivo dessa live aqui é trazer para você alguns conhecimentos para que você possa ir na sua casa, cuidar da espiritualidade cigana, especificamente do clã dos ciganos guardiões, para que você esteja protegida energeticamente. De trabalhos de magia, de fofoca, de olho gordo, de ataque psíquico, né, de fofoca que atrapalha muito a vida da gente, mas só para eu saber que a situação de vocês. Quem é que sofre com isso? Bota aqui nos comentários pra mim, deixa eu ver se vocês sofrem com essa questão. Gente, inveja é quase que inevitável, né? Tem aquele ditado que diz, né, que até no paraíso tinha uma cobra. A gente tá num planeta de dualidade, gente, então inveja, olho gordo, infelizmente esse tipo de coisa acontece. Principalmente quando você efetivamente se compromete a fazer o seu propósito, né, seguir o seu propósito, quando você começa a empreender, quando você começa um curso novo, o pessoal já bota uns olhão desse tamanho, né? Fazer o que você faz, ninguém quer fazer. Agora, ter o resultado que você tem, nossa, todo mundo quer. O pessoal, e realmente, né, gente? A gente sabe que a gente vive num mundo de dualidade que é muito complicado. As pessoas, elas não querem ter trabalho, mas elas querem botar olho gordo para que você não tenha também. Então, o clã dos ciganos guardiões é que nos ajuda nessa parte de proteção energética. E nessa live aqui eu venho desmistificar um pouco sobre o clã dos ciganos guardiões e trazer os seus fundamentos específicos, né? Então, existe muita mistura, principalmente do que se chama de pombagira cigana. E isso confunde muito as pessoas. Então, nessa live aqui eu vou explicar para vocês o que é, né, o clã dos ciganos guardiões, como eles atuam, por que as pessoas confundem com pombagiras ciganas, exus ciganos, né? E explicar um pouquinho sobre como que você pode cuidar dessa espiritualidade para que você esteja energeticamente protegido. O pessoal vai chegando, sejam bem-vindos, obrigada. O olho cresce demais, sim, acontece comigo. Então, o pessoal relatando aí que realmente isso é uma coisa que acontece. E eu tô vendo, né, gente, porque eu vejo as cartas. Tanto que quando eu vou fazer baralho aqui pra vocês, eu tenho até 2 baralhos, né, porque normalmente ali acaba zicando um. Chegou aqui a Luana com a gente também, obrigada, Andréia, obrigada pela presença. Ó, comecei a empreender e caí forte com uma labirintite, né? Com o olho gordo dos outros. Então essa live aqui é especial pra você. Não vai embora, gente, porque olha, o que eu vou ensinar hoje aqui pra vocês é uma coisa que você pode, são coisas práticas que você pode fazer e vai evitar grandes problemas na sua vida. Então, foco aqui em mim. Essa live não vai ser muito longa, vai ser 30, 40 minutinhos, mas 30, 40 minutos de conteúdos preciosos para a sua proteção energética. Antes da gente começar, vamos fazer uma oração, uma conexão. Então, coloque suas mãos assim em estado de recebimento. E eu me coloco disponível mais uma vez
com todo o coração para doar, para compartilhar e para servir. Em nome de Santa Sara, em nome da Caravana de Luz, em nome do clã dos ciganos andarilhos, em nome do clã dos ciganos guardiões, compartilhando o conhecimento do povo cigano, sua essência e seus fundamentos. Eu peço à espiritualidade cigana que esteja presente nesse trabalho, abençoando cada lar, cada caminho, cada família, cada coração. Santa Sara, acende o seu farol de luz, revela o caminho, nos mostra a direção, ilumina as nossas sombras e a nossa ignorância para que possamos tomar boas decisões rumo ao nosso caminho de felicidade e que a prosperidade, a abundância e o amor façam parte dos nossos dias. Que o povo cigano nos ajude, que a gente se torne cada vez melhor. Que assim seja, que assim se faça e assim já é. E salve o povo cigano. Oxa! Obrigada pela presença de vocês em mais uma atividade da Caravana de Luz, mais uma live de 12/12, mais um ciclo de conhecimentos da espiritualidade cigana. Muito obrigada pela sua presença aqui. Normalmente, quando eu vou falar sobre clã dos ciganos guardiões, quem é cliente mais antigo aqui, quem é seguidor mais antigo, sabe que eu venho ensinar isso na frequência da Madalena, que é a nossa cigana guardiã. Então, normalmente, eu faço todo um adorno, visto roupa preta do jeito que ela gosta, boto batom vermelho. Só que não adianta, gente. 12/12 no meio assim do dia vai ser difícil eu entrar nessa frequência. Então, eu pensei, não, eu vou trazer a minha experiência como médium, né? Afinal, Renatinha é quem cuida da espiritualidade cigana e cuida de cada um dos clãs. Então, eu venho aqui como, não como a versão do clã dos ciganos guardiões, né? Mas como a médium, né, que tá aqui, que todo dia conta com essa espiritualidade, trabalha com essa espiritualidade, para que você veja que você pode fazer também. O que eu vou ensinar aqui para vocês, gente, não é algo de outro mundo e você não precisa ser a pessoa com maiores dotes e habilidades mágicas para que você consiga fazer. No entanto, quanto mais você faz na consistência, mais habilidades mágicas você vai ganhando. Conexão da espiritualidade cigana é como se fosse uma frequenciazinha de rádio, né? Se a gente ajusta a frequência, a gente escuta uma música incrível, né? No caso do clã dos ciganos guardiões, talvez um belo rock and roll. Agora, quando a gente está ali no meio da estação, a gente escuta o quê? Ruídos. E esses ruídos podem ser mal interpretados. Então, dentro do cuidado da espiritualidade cigana, infelizmente, existem muitos ruídos. E por que isso acontece? Porque, na verdade, né, vamos trazer aqui um pouco do ambiente, da situação, da conjuntura, essa é a palavra, da conjuntura. Então, aqui no Brasil, a gente tem muitas experiências mediúnicas, especificamente dentro de religiões de matriz afro-brasileira, como a Umbanda e o Candomblé. Nessas religiões, a gente consegue, então, a conexão, né, com os espíritos que já não estão mais aqui. E a espiritualidade cigana, ela é uma conexão com mentores ciganos que não estão mais aqui, que passaram aqui pela planeta Terra, mas evoluíram. E que estão aqui ajudando a gente, de uma certa forma, a montar a linha do destino. No entanto, a espiritualidade cigana, quando ela chega aqui dentro dessa experiência do Brasil, quando as pessoas elas começam a querer se conectar, quando o povo cigano se apresenta, a egrégora se apresenta aqui, né, no espaço físico do Brasil, a gente precisa ir atrás de determinados conhecimentos para que a gente consiga cuidar dessa espiritualidade corretamente. Mas a Umbanda tem um coração enorme, especificamente a Umbanda, que é quem trabalha mais com essa parte das entidades. O Candomblé trabalha mais com a parte dos orixás. Mas a Umbanda acolheu muito bem o povo cigano, né? E aí fizeram algumas giras, fizeram alguns trabalhos ali, algumas casas até cuidam dessa espiritualidade. E aí alguns vícios de mediunidade, digamos assim, foram começando a ser colocados no caminho. Então vamos lá, deixa eu fazer aqui, ó. Agora é um momento muito importante que eu quero que você esteja com o coração aberto. De verdade, tá? Eu não tô falando aqui que tem melhor e que tem pior. Eu estou falando que tem duas egrégoras completamente diferentes. Então vamos entender um pouquinho sobre a origem da espiritualidade cigana. A espiritualidade cigana tem como origem o norte da Índia. Então ali no norte da Índia a gente tinha as pessoas que tinham muito contato com a espiritualidade, o berço do desenvolvimento da espiritualidade é na Índia. Então, baseado pelas tradições védicas, pelo ato de renunciar e caminhar, né, porque é uma característica, né, das pessoas que desenvolvem a espiritualidade na Índia. Então, isso aconteceu que o povo cigano começou a se espalhar. Então, se direcionou para um lado, para o outro. Então, foi ali para algumas experiências ali no deserto, cruzando com o Egito, onde a gente tem aí o clã dos ciganos do deserto desenvolvido e se espalhou por outros lugares. E aí a energia foi se consolidando e se espalhando pelo mundo. Mas a fonte da espiritualidade cigana
é hindu, ela é indiana. Então, quando a gente fala de espiritualidade cigana, a gente não tá falando de orixá, na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, a espiritualidade cigana, o fundamento dela, ele é baseado nos Vedas, nos fundamentos, nos textos sagrados e no conhecimento hindu. Essa é a origem da espiritualidade cigana. E para você conseguir se conectar especificamente com a espiritualidade cigana, você tem que estar de acordo com esses fundamentos. Porque se você começa a misturar fundamentos de outras religiões que não carregam esse fundamento especificamente, você começa a complicar as coisas e embolar as coisas. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, e aí dentro desse egrégio específico dos guardiões, acontece, as pessoas falam assim, que é uma pombagira cigana. Então vamos entender, a espiritualidade cigana, a gente já sabe que ela tem um fundamento lá no Oriente, né? E a gente sabe que é diferente, né? Que Umbanda é uma coisa, espiritualidade cigana é outra. Só que a espiritualidade cigana tem esse clã que parece muito com as pombagiras, que são as ciganas guardiãs e os ciganos guardiões. Então, esses ciganos guardiões são aqueles que trabalham com a bebida, são os únicos que trabalham, até no post eu coloquei isso ontem. Eles trabalham com a bebida, eles trabalham com o fumo, com a proteção, com a blindagem energética. E quem conhece Exu e Pombogira sabe que eles fazem a mesma coisa, né? Eles bebem, eles fumam, eles trabalham com a proteção, eles trabalham com a limpeza energética. Então, são frequências similares. Qual é a função dos ciganos guardiões? Te proteger. Então, se você está numa situação de risco e você tem essa espiritualidade com você, e todos temos, basta que você sintonize nessa espiritualidade, a sua cigana guardiã, ela vai querer se apresentar para você porque ela vai querer te proteger. Só que se você não cuida do jeito que precisa cuidar, ela vai fazer de qualquer forma, né? Então, acabaram se aproximando e se apresentando dentro dos terreiros de Umbanda. Gente, hoje não é baralho cigano, tá? Hoje é conhecimento. E é conhecimento libertador. Então, minha dica é que vocês prestem atenção. 100 pessoas, obrigada pela presença de vocês. Então, como a gente estava falando, né, é uma egrégora que parece. Então, as pessoas acabaram ali acolhendo e no afã de ajudar, as ciganas guardiães acabam se apresentando no terreiro. E no terreiro, né, quando eles avistaram, é uma cigana, ela bebe, ela fuma, ela é pombagira, né? Só que a espiritualidade cigana não tem essa categoria, ela tem a categoria dos ciganos guardiões. Então, assim, para deixar bem claro, o que é uma pombagira cigana? É uma cigana guardiã que se apresentou no terreiro porque ela não tinha outra forma de se proteger. Basicamente é isso. Então, existem as pombagiras, Maria Padilha, Maria Mulambo, todas essas são da egrégora, bem características da Umbanda. Agora, pombagira cigana, digamos, é uma cigana guardiã travestida que se apresenta naquele lugar ali e às vezes até acaba, né, aceitando esse nome de pombagira cigana porque precisa te proteger de alguma forma. Foi assim que aconteceu comigo. Então, como não sei se vocês sabem, mas eu cheguei a desenvolver na Umbanda por um tempo antes de cuidar mais profundamente da espiritualidade cigana. E ali, essa pombagira cigana se apresentou, né? E aí uma coisa engraçada é que quando a gente vai fazer o desenvolvimento, a gente aprende a fazer padê, né? E eu dali de fazer padê, eu fazia um monte de padê pra ela e fazia padê. E escutava ela rindo, e eu tô achando, ela tá gostando, né? Porque pombagira quando gosta fica rindo. Na verdade, quando eu consegui uma conexão mais profunda com ela falou assim, olha, primeira coisa que eu vou te falar, eu não como isso que você faz. Aí eu, hã? Mas você não é pombagira? Ela falou, quem te falou que eu sou pombagira? Eu sou Madalena, sou cigana guardiã, eu tenho nome e sobrenome. Sou Madalena, cigana guardiã, e tô aqui para te proteger. E foi aí que eu entendi que eu não podia cuidar da espiritualidade cigana da mesma forma que eu cuidava das entidades da Umbanda. E que tinha um fundamento para estudar aqui. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás desse conhecimento. E aí fiz estudos mais aprofundados sobre as deidades hindus, sobre os fundamentos, os textos. Inclusive, continuo esses estudos até hoje, porque não tem como eu continuar ensinando espiritualidade cigana sem estudar. Então, eu estou indo cada vez mais fundo nesse conhecimento para poder melhor trazer informação para vocês. E é importante que você entenda que é só uma confusão que fizeram, mas na verdade eu respeito e honro todas as pombogiras também, com certeza. Só que o ser humano acabou embolando um pouquinho e numa afã de ajudar, isso aconteceu. Então, minha dica é que se você tem uma pombagira cigana, né, ou se lá no terreiro tem alguma pombagira cigana, que você comece a estudar um pouco mais a fundo sobre os ciganos guardiões, para você entender a verdadeira origem dela, o que verdadeiramente ela come, o que verdadeiramente ela bebe e a forma dela que é completamente diferente de fazer trabalhos. Então, por exemplo, como eu disse, não se faz o padê
determinados agrados que se faz para Exu Pombogira não fazem o mínimo sentido para a espiritualidade cigana. Alguns parecem, mas tem coisas que realmente não fazem muito sentido. Todas as ciganas madalenas são guardiãs? Adorei a sua pergunta, Charlene, né? Deve ser Charlene. Então, não, né? Na verdade, Madalena pode ser cigana da sorte, pode ser cigana guardiã, ela pode ser cigana andarilha, ela pode ser cigana... O nome não define o clã que ela é. O que define o clã que ela é a sua característica energética e suas habilidades mágicas, tá? Então, como eu disse, inclusive a gente tem um caso da Caravana de Luz que a pessoa tem 2 esmeraldas, uma da cura e uma, acho que é uma do amor, ou uma da sorte, ou uma da cura e uma da sorte. São 2 esmeraldas diferentes. Então, o que define realmente qual é o clã da cigana é sua característica energética e as suas habilidades mágicas. E somente quando você vai aprofundando aí, né, essa conexão com a espiritualidade cigana que você consegue ir pro caminho e entender qual é o clã dela, né? Então, a gente precisa aprofundar o estudo de acordo com os fundamentos da espiritualidade cigana para que você melhor possa se conectar. E o clã dos ciganos guardiões, para mim, é um dos mais importantes, né? Óbvio, todos são importantes. Mas a gente bem sabe que não dá para prosperar se você estiver carregado energeticamente, não dá para ter amor se você estiver carregado energeticamente, o caminho não abre se você estiver carregado energeticamente, e a gente sabe que vivendo num planeta de ilusão, num planeta de matéria, é isso, gente, é tiro, porrada e bomba que a gente tá, né? Então, a gente precisa muito dessa questão da proteção energética. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar continuidade aqui, depois eu vou abrir uns minutinhos para vocês tirarem dúvida, tá? Para eu não perder o raciocínio. Se eu estiver falando e vocês colocando aqui, eu vou perder o raciocínio, mas no final a gente vai tirar essas dúvidas, tá? Anota aí a sua dúvida. No final, gente, agora é a hora de dúvidas, aí vocês colocam. Então, é importante que a gente estude e se aprofunde, né? Nesse caminho, nesses anos de desenvolvimento da espiritualidade cigana, eu fui muito a fundo nesse conhecimento. E também estruturei os nossos cursos, né? Então, a gente tem um curso avançado de espiritualidade cigana e eu tenho um curso que é, inclusive, específico para ciganos guardiões. Por quê? Os ciganos guardiões são 9 clãs ciganos, mas o mais diferentão de todo é o clã dos ciganos guardiões. E realmente precisa saber trabalhar com eles, tá? Apesar de ser simples, precisa ser feito de forma correta. Por quê? Se você não faz uma proteção, uma blindagem energética de forma correta, o que acontece? Você tá desprotegido do mesmo jeito, não adiantou nada. Então é importante que você faça isso de maneira correta. Então, o primeiro ponto que eu venho falar aqui pra vocês, esse clã, os fundamentos que eu vou ensinar aqui pra esse clã não se estendem aos outros. Então, por exemplo, o clã dos ciganos guardiões, como eu estava falando, por eles trabalharem na proteção e na limpeza energética, eles precisam densificar a energia deles, né? Então, assim, pra batalhar, gente, pra ter um punhal, pra ter uma espada, pra fazer batalha espiritual, você usa bebida e fumo. A gente sabe que é assim que acontece. Ele tem que abaixar a frequência dele para poder entrar nos buracos para limpar a gente, né? Então, eles usam sim bebida e fumo, né? De maneira estratégica, como ferramentas para densificar a sua energia para a sua atuação. Isso não significa que eles são viciados em bebida. Eles não significa que eles são viciados em fumo. Não, isso significa que, porque eles são completamente expendidos nessa matéria, eles já evoluíram disso aqui. Mas o que eles precisam da ferramenta energética para que eles possam fazer essa batalha espiritual. E o que eles fazem é literalmente isso. O que eles fazem é literalmente isso, uma batalha espiritual, né? Eles guerreiam pela gente, eles blindam o nosso campo, eles ajudam aí a tirar os miasmas, as cargas, né, a inveja, o olho gordo, o trabalho de magia, o ataque psíquico. Eles ajudam tanto no processo de limpeza energética quanto no processo de blindagem energética, de proteção energética. Então, repare, limpeza energética é uma coisa, proteção energética é outra, são duas coisas diferentes. Enquanto um limpa, o outro evita novos ataques. Mas eles precisam o quê? Dar juntos, né? Porque senão adianta você se arrumar toda, botar o seu melhor perfume, você se arrumar, se maquiar e colocar um vestido amassado e sujo e fedido, não adianta. Então você tem que andar com os dois lado a lado, limpeza e proteção. E no caso dos ciganos guardiões, são eles que cuidam dessas duas partes. Como eu estava dizendo, eles têm alguns fundamentos específicos. A bebida e o fumo, elas não devem ser projetadas para outros tipos de altares ciganos. Então, tem muita gente que aí tem um altar de ciganos da sorte e bota vinho. Isso não é legal, tá? Igual aí a situação de jogar o baralho cigano, né?
Ah, isso significa que uma guardiã não joga baralho cigano? Não, eventualmente ela pode jogar baralho cigano. Madalena joga baralho cigano de vez em quando, principalmente quando ela vai fazer um trabalho energético, que aí ela tá visualizando. Agora, quem é mestre na leitura do baralho cigano, que lê a mesa real, que faz previsões assertivas, é o clã dos ciganos da sorte. É outro clã. E esse outro clã não se mistura bebida, não se mistura fumo. Então, se você vê alguém ali, né? É claro, pode estar dentro da frequência da guardiã, mas se vê alguém ali jogando baralho cigano e bebendo, fumando, desconfia. É um sinal alerta, tá? É um sinal alerta isso. De que, de repente, a pessoa pode não estar exatamente na frequência, né, de um espírito de luz, né? Porque não é o fundamento do clã, então por que tá usando? E essa é a importância de a gente entender um pouco mais sobre o fundamento para ver a quem que a gente permite aí as decisões da nossa vida com baralho cigano ou os trabalhos energéticos, né? Então, o clã dos ciganos guardiões, eles vão trabalhar nessa parte energética e, como eu disse, os principais fundamentos, os materiais essenciais estão aí entre o fumo e a bebida. Sua cor é vermelho, preto ou vinho, ou roxo às vezes, né? Então, são as cores que normalmente a gente usa para leque, são as cores que normalmente a gente usa para lenço, né? Ou toalha de mesa. Você pode oferecer como presente para sua guardião, para seu guardião, um punhal, faca, facão, né? Então aí são instrumentos mágicos poderosos para ele, porque através dele faz os cortes, né? As purificações. Então, esse aqui é um instrumento muito importante para você oferecer para sua guardiã. Aqui em casa tem um monte, gente, um monte de facas. Aqui eu trabalho com 2 guardiões homens e 2 guardiãs mulheres. Então, eu trabalho com Igor e Ramon, Madalena e Ravena, são 4 guardiões. Então, porque a gente faz trabalho de círculo de proteção também, então tem que ter todo um reforço energético. É toda uma equipe. O círculo de proteção é a maior equipe que tem, né? Assim, os outros grupos, a gente tem aí, né? O clã dos ciganos do ouro, o clã dos ciganos do amor, o clã dos ciganos andarilhos. Agora, o círculo de proteção é uma equipe que a gente trabalha com clã dos ciganos guardiões, clã dos ciganos do deserto, Kali, Durga, Narazinha Deva, São Miguel Arcanjo. Então, é um monte, é uma equipe inteira. Por quê? Porque proteção energética é importante pra caramba, como eu tava falando. Então, as cores que você pode usar na vela, uma cor bacana é a vermelha. Eu não recomendo que vocês acendam vela preta, tá? E o que eu realmente recomendo é que você acenda uma vela vermelha de 7 dias e deixe ela sempre acesa. Isso é muito importante para ancorar a energia do clã dos ciganos guardiões para sua casa e para sua proteção. Diferentemente dos Exus e Pombogiras, o clã dos ciganos guardiões pode e deve ser tratado dentro de casa, como toda a espiritualidade cigana, né? A espiritualidade cigana, os nossos altares, eles não devem ser no templo. Por quê? Mais uma vez, retornando lá ao fundamento da espiritualidade cigana. Lá na Índia, as pessoas elas fazem o puja diariamente, são as disciplinas devocionais que se chama. E a espiritualidade cigana também é baseada em disciplina devocional. Se o seu terreiro for, como a maior parte dos terreiros, que é longe pra dedéu, porque tem aquele ditado que diz que terreiro bom é terreiro longe, né? Então, se o seu terreiro for longe pra caramba, como é que você vai fazer uma devoção diária se você não tá no seu terreiro todo dia? Então, a espiritualidade cigana, diferente da Umbanda, ela deve ser ancorada na sua casa, porque a transformação, ela precisa ser feita diariamente. No terreiro de Umbanda, você vai lá uma vez por semana, faz uma gira, faz uma conexão e é isso. A espiritualidade cigana não é assim. Então, como eu tô falando, é muitíssimo importante que a gente consiga diferenciar uma coisa da outra para você conseguir fazer corretamente. Então, a gente estava falando do clã dos ciganos guardiões. Quais são os fundamentos para ter no altar aí desse clã? Vela, como sempre, os 4 elementos, né? Então, vela, representando o elemento fogo. Incenso. Quais são os incensos que eles gostam? Incenso de sal grosso canforado, incenso de rosa vermelha, incenso de arruda, incenso de cravo, canela, anis estrelado. São incensos bons aí para oferecer pro clã dos ciganos guardiões. Importante é que sejam incensos de qualidade, tá? Incensos de massala, não aquele pretinho ali não é uma coisa muito boa, é carvão, né? Apesar de que carvão é um fundamento dos ciganos guardiões também. No entanto, é complicado a gente ficar queimando carvão direto, né? Vai fazer mal para nossa saúde, então para incenso não serve não. Falando em carvão, já vou te ensinar agora uma coisa que você pode fazer, né? Que é o sal negro. É uma coisa muito interessante que você pode fazer nessa lua, agora é perfeito. Você pega ali o carvão, bota num pilão um negócio desse de bater, ou bota numa panela. Não, mas na panela depois você não pode fazer comida, tá?
um pilão que você use só pra isso. Porque sempre que a gente vai fazer coisas de limpeza e de proteção, a gente usa esse material só pra isso, tá? Por exemplo, na tradição védica, os materiais pro puja, a gente tem que ter um pano específico pra isso, a gente tem que ter uma esponja específica pra isso, não pode misturar com nada, né? Então, as coisas que são oferecidas no altar, a gente não pode usar aqui no dia a dia. Então, principalmente quando for coisa de limpeza e proteção, eu recomendo que você tenha esse material separado, tá? Não vai fazer um troço de proteção numa panela e depois fazer fritar o bife, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Você vai pegar um pilão, pega umas pedras menores de carvão porque fica mais fácil. Você vai bater carvão, sal grosso e pimenta, tá? Pimenta preta. Bate, bate, bate como imaginando. Todo mundo que tá tentando contra mim vai vazar da minha vida. Quebra pedra sobre pedra. Mentira vai ser quebrada. E aí, ó. Toda a energia negativa, toda a inveja, bota a tua raiva ali, ó. Bota um mantra ali de Kali pra rodar, né? E vai batendo, desconta a tua raiva. Se alguém está agindo contra mim, que o caminho que seja fechado pra pessoa chegar até a mim, que não pede mal pros outros. A dica muito importante. Inclusive, botei isso no post de ontem. Se você chegar com um cigano guardião pedindo pra fazer mal pros outros, tu vai tomar uma escorraçada. Então, que o caminho esteja fechado para que a pessoa não consiga chegar para mim. Mas não é fechar o caminho da pessoa, não. Então, vai lá, bate, 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 bate. Quando você for num lugar que você vai precisar aí, né, cruzar com essa pessoa, você pega esse pó, que é um pó de proteção, e joga assim em cima de você. Pode botar no cantinho da sua casa também. Quando você for fazer trabalhos de limpeza ou purificação energética, você pode fazer um círculo mágico com esse sal negro. É bastante interessante. Então, aí, ó, já ensinei uma magia de proteção bem interessante, tá? E uma outra coisa que você pode fazer, que com certeza vai trazer aí muita proteção, principalmente para sua casa ou para o seu ambiente de trabalho, se você puder, é você ter aí uma planta de proteção. Quais são as plantas de proteção? Arruda, espada de São Jorge, né? Que mais? Comigo Ninguém Pode. Comigo Ninguém Pode é maravilhoso, gente. Você pode pegar, por exemplo, olha só, pega uma fita vermelha e escreve seu nome e data de nascimento. Pode botar nome de todo mundo da sua família. E amarra ali. Comigo ninguém pode. Assim, com a minha família, ninguém pode. Ciganos guardiões, protejam a minha família. Dá 7 nós. Ciganos guardiões, protejam a minha família. Cada nó que você dá, você imagina que é um campo que se blinda. Outro campo por cima. Outro campo por cima. Outro campo por cima. Deixa ele na entrada na tua casa, no teu empreendimento, né? Como proteção energética. Então, aí, algumas magias bem simples. Você vai precisar o quê? De uma vela, incenso, né? Um pano aí pra, sabe? Aí, por exemplo, uma limpeza pra sua casa também simples. Tudo coisa simples. Você pode fazer, ó, importante. Vou até botar um post sobre isso mais tarde. Lua minguante é momento de fazer purificação na casa, né? Então, fazer uma defumação com palo santo, fazer uma defumação com salve ou com defumador mesmo, né? Limpar a casa todinha, passar no chão, você pode fazer aí, né? Uma água quente com casca de alho, casca de cebola, uma arruda. Faz ali um banho e passa com um pano de cima para baixo, de dentro para fora, né? Então é muito importante que você faça essas purificações. Você também pode fazer um escaldapé com casca de alho, vinagre e arruda, por exemplo. Ou casca de alho e vinagre somente, tá? E aí você coloca ali numa água quente, coloca o seu pezinho e larga. O sal branco, sal grosso, carvão e pimenta preta, tá? Depois eu vou abrir para dúvidas também. Então, esse é um escaldapé de purificação que você pode fazer também, mas você precisa se lembrar que, como eu disse, limpeza e proteção andam juntos. Não adianta você se blindar se você não tá limpo. E não adianta, né, você se limpar se depois você não se blinda. Então é importante que você faça isso. Aliás, uma outra coisa importante para blindagem energética é o ovo de proteção. Eu tenho, gente, uma hora eu vou contar quantos ovos de proteção eu tenho aqui, mas tem dezenas. Só no meu quarto, ali na minha cabeceira, eu tenho uma camada tripla de proteção. Né? E esses ovos, é óbvio, né? Claro, eu faço trabalho de ciclo de proteção, eu tenho que fazer blindagem de um monte de gente além de mim. Mas eu não deixo de nunca entrar numa live antes de pegar o meu ovo de proteção e fazer a blindagem. E como que você faz a blindagem com esse ovo? Bem, primeiro o ideal é que você coloque ele para energizar na lua minguante, tá? A lua minguante é a lua dos ciganos guardiões no que tange essa parte de limpeza e proteção. Então, assim, os ciganos guardiões, eles atuam de maneira mais intensa em dois momentos. A lua de maneira mais intensa, tá? Eles trabalham em todas as luas. Mas quais são as luas que são mais favoráveis ao trabalho deles? Quando for relativa à sensualidade, atratividade, sexualidade, eles trabalham na lua cheia.
Quando é limpeza de proteção, trabalha na lua minguante. Então, os cristais de proteção, que são normalmente os cristais de cor preta ou vermelha, né? A gente tem aqui, esse aqui é a ônix, a gente tem esse aqui que é maravilhoso cristal para se conectar com as ciganas guardiãs, mulheres, né? Que é a jaspe pele de cobra. Esse cristal aqui, ele é muito versátil, tá? Porque ele trabalha com poder pessoal, poder feminino, ele trabalha com sagacidade de você entender determinadas situações, né? A jaspe pele de cobra te dá poder atrativo, né? Então, poder magnético e além disso tudo conecta com o guardiã. Então, a gente tem uma pedra de proteção muito feminina, que é a jaspe pele de cobra, e a gente tem uma pedra de proteção mais masculina. A ônix, a turmalina negra, uma outra pedra de proteção mais masculina. Então, assim, as pedras de proteção são amuletos de proteção. Eu recomendo que você tenha pelo menos uma. Se você puder ser só uma, escolhe um ovo, tá? Isso aqui, gente, olha, é o veio do cristal. A gente tava falando sobre isso ontem. Isso aqui não é rachado, tá? É o veio do cristal. Então, os cristais de proteção são poderosos amuletos, tá? É muito bacana, por exemplo, para você ter no seu carro, para você ter na sua bolsa, para você ter na sua casa, para você ter num colar. Amuletos como esse aqui também, ó, vocês não me vencem esses amuletos aqui, né? Por quê? Porque eu sou boba, né, gente? Eu sempre ando com mais de um até, né? Uso nas pernas também. Por quê? Porque a gente precisa estar conectado com essa frequência o tempo todo, né? E a gente bem sabe que se der mole, a cobra dá o bote, né? A gente não sabe que é assim? Então não pode dar mole, a gente tem que estar vigilante. Então, use amuletos de proteção. Isso é um conhecimento muito forte do clã dos ciganos guardiões. Eles precisam disso para trabalhar aí na nossa blindagem e na nossa proteção. Faça a limpeza e a purificação da sua casa e do seu campo. Isso atrai o clã dos ciganos guardiões também, tá? Quando você tá fazendo essas atitudes, né? Para quando você tá fazendo aí essas devoções de proteção, eles vão se aproximar. Outro dia eu vi até um vídeo que eu falei assim, nossa, é bem assim mesmo, mas não era espiritualidade cigana não, era védico, né? Porque eu nem tava entendendo o que eles estavam falando lá indiano. Mas que era assim, era um menininho cantando mantra e aí as deidades chegando tudo, né? E é exatamente assim. Quando a gente canta um mantra, a deidade fala, opa, peraí que tem alguém precisando de mim. Ela chega, né? A energia se faz presente. Quando a gente canta um mantra, quando a gente faz um decreto, quando a gente faz uma oração pro clã dos ciganos guardiões, né? Quando você oferece no seu altar uma vela, uma taça de vinho, né? Quando você oferece ali um incenso, uma rosa vermelha, bonita, né? Eu tô com umas rosas vermelhas maravilhosas ali também. Então, quando você oferece isso, é como se você estivesse tocando um sininho. Ciganos guardiões, por favor! Atenção, igual o sininho do bombeiro, né? Então, a questão é, toda hora você vai ficar pedindo alerta ou você quer fazer um assento para ele na sua casa? Toda hora você precisa, pelo amor de Deus, me ajuda? Ou você vai fazer alguma coisa na sua casa para que eles estejam presentes sempre? Eu acho que esse é o objetivo, né? Ainda mais se você trabalha com energia, se você também é cartomante, se você trabalha, por exemplo, com massagem, com estética, que coloca a mão nas pessoas, se você é cabeleireira, unha, você toca as pessoas, se você lida com o público, se você trabalha com cliente, se você trabalha em um ambiente hostil, se você tem uma família tóxica, uma mãe, um pai, um primo, um irmão narcisista, precisa. Então, a dica que eu dou pra você é, em vez de só gritar pelos ciganos guardiões na hora que você estiver precisando, faça um assento, né? O que é fazer um assento? Faça um altar para eles na sua casa, tá? Então, retomando, o que você precisa pro altar? Os 4 elementos. A vela, que deve ser vermelha, pode ser branca também, mas o ideal é que ela seja vermelha. Você pode, inclusive, se você só tiver vela branca, você pega uma canetinha vermelha e pinta. Já fiz muito isso na minha vida, muito. Então, ó, vela vermelha, incenso, pode ser de cravo, canela, sal grosso canforado, rosa vermelha, né? Arruda também pode ser. Aí você pode ter como incenso também o pau santo, a sálvia, né? Aí, representando o elemento terra, as flores, plantas de proteção, flores vermelhas e cristais. E o elemento água, que é importante ter. Então, sim, você deve servir tanto a bebida como fumo, né? E essa bebida, normalmente eu sirvo vinho, mas você também tem que ter água, tá? É importante que também tenha água. Clã dos Ciganos Guardiões é meu pilar, né? Nossa estrutura mesmo, que a gente sabe que muitas coisas cairiam por terra se não fosse o Clã dos Ciganos Guardiões. Aliás, uma coisa interessante sobre eles é que eles não protegem somente
a gente. Eles fazem a proteção dos outros mentores dos outros clãs. Então, uma coisa que é interessante, e eu achei interessante isso no início do meu aprendizado, porque, por exemplo, o clã das ciganas do amor, ele tem uma particularidade que só tem mulheres. E elas sempre são acompanhadas dos guardiões, né? E o trabalho dos guardiões homem é tanto trazer essa energia masculina, que é necessário para o equilíbrio do amor se fazer, né? Mas para como proteger a frequência energética dessas ciganas, né? Então, repara só, como o processo do desenvolvimento da espiritualidade cigana tem nuances. E tem coisas que parecem, mas não são. Se eu olhasse ali de uma maneira geral, eu falo assim, existe cigano do amor, né? Porque tem esses ciganos aí junto com ela, então aquele ali é o cigano do amor. Não existe cigano do amor. Então tem que entender o porquê das coisas, tem que ir atrás do fundamento. E eu acho que essa é a grande dificuldade que as pessoas têm no desenvolvimento da espiritualidade cigana, porque mistura muita coisa, né? Então, a espiritualidade cigana, ela é muito simples, na verdade. Como eu disse, você cuidar na sua casa com 20, 30 minutinhos por dia. Isso é completamente transformador, porque quem sabe, quem trabalha com o povo cigano, se conectou, alguma vez montou um altar, sabe que ninguém para o povo cigano. No momento que você monta um altar pro povo cigano na tua casa e tu garante uma consistência de cuidado desse altar, de ativar, de acender vela, de acender incenso, tua vida muda. É inevitável. Não muda se você desistir no terceiro dia. Não muda se você entrar na frente do seu altar para fazer barganha. Porque isso também é um erro de muita gente, né? Vai na frente do altar para fazer barganha. Isso aí é um erro grave no desenvolvimento da espiritualidade. Mas se você tem um coração aberto, um coração puro, eles trazem para você coisas extraordinárias. Então, cuidar da espiritualidade cigana, é mais fácil do que você imagina. 2, vai te trazer mais felicidade do que você imagina. E vai te dar uma coisa bem interessante, que eu acho que as outras experiências espirituais não dão tanto, que é a autonomia espiritual. Então, como a gente está falando sobre um fundamento que tem como objetivo o autoconhecimento e a adaptação da sua própria alma, das suas próprias ações, a gente entende que essa é uma responsabilidade nossa. Então, a espiritualidade cigana, ela permite que você tenha autonomia. Que toda hora que você, na hora que você precisar de ajuda, que você não precisa pagar uma cartomante ou ir num centro. Ela te dá autonomia para sua espiritualidade. Por exemplo, se você desenvolver a espiritualidade cigana junto com o clã dos ciganos da sorte, você vai poder jogar baralho para você. Se você faz isso junto com o clã das ciganas do amor, quando você tiver um problema no seu relacionamento, ela consegue te ajudar. Se você desenvolver o clã dos ciganos do guardiões, quando você tiver uma situação de risco, eles vão conseguir te proteger. Então, quando você efetivamente consegue cuidar com os fundamentos corretos, muita coisa muda. Gente, espiritualidade cigana, a gente já deu assim cursos de semanas e ficamos horas aqui falando. Não dá pra falar tudo em uma live, né? Eu nem vou me estender muito mais nessa live aqui, vou abrir já pra dúvidas. Mas o que é importante do clã dos ciganos dos guardiões que eu quero que você entenda. Cigana guardiã, pombagira cigana, é uma cigana guardiã que se apresentou no terreiro de Umbanda. É uma cigana guardiã. E por isso deve ser cuidada como uma cigana guardiã. O clã dos ciganos guardiões tem fundamentos específicos e você deve estudar para conseguir cuidar aí na tua casa, né? E deve ser cuidado na sua casa. Você deve sempre fazer suas limpezas e suas proteções. E seus fundamentos básicos. A cor é vermelha, os incensos que eles gostam, rosa vermelha, cravo, canela, anis estrelado, arruda e sal grosso canforado. Palo santo e sálvia também são muito usados por eles. Eles bebem vinho, eles usam fumo. É o único clã cigano que faz isso, né? Eles trabalham na nossa limpeza e na nossa proteção energética. Você deve ter um altar todos os dias e deve cuidar desses altares todos os dias. E você deve também fazer processos de purificação. O ideal é que você também use amuletos e que tenha cristais de proteção no seu carro, na sua bolsa, no seu trabalho, para manter a conexão entre a frequência aí desse clã, para que você consiga aí ter essa proteção energética. Então, o clã dos ciganos guardiões, eles vão trabalhar nessa ação. Eu ensinei aqui algumas magias, mas nos próximos dias, nessa lua minguante, eu vou trazer conteúdos para vocês. Então, hoje eu vou botar uma postagem falando sobre limpeza de lar, né, para que vocês possam fazer aí uma limpeza de lar aí na sua casa. Tô amando, montei um altar só nos guardiões e tenho dúvida dos guardiões, você pode colocar junto. Boa pergunta. Espaço Alma Viva. Aliás, obrigada pelo selinho, viu, minha flor? O clã dos ciganos guardiões eu não recomendo que você coloque junto com os outros altares. Então, se você tá realmente comprometida com o cuidado da espiritualidade cigana, o ideal é que você monte um altar para cada clã, igual tem aqui, tá? Às vezes não dá, né, gente? Porque
haja espaço, haja móvel, né? Então a gente tem a opção das caixas altares, né? Essa aqui é a caixa altar do clã dos ciganos da sorte. Do clã dos ciganos da sorte. O clã dos ciganos da sorte está lá em cima, mas depois eu pego para mostrar para vocês. Então aqui, olha, é onde tem os meus baralhos, olha. Todos os meus baralhos, eles estão aqui. Então, essa caixa aí você pode ter uma do lado da outra. Agora, quando você se for arrumar, existem alguns clãs que dá pra você botar junto. Como, por exemplo, clã dos ciganos do amor e clã dos ciganos da cura. Dá pra botar junto. Clã dos ciganos da sorte, clã dos ciganos andarilhos também já botei junto. Agora, clã dos ciganos guardiões não é bom misturar. Por quê? Eles são os únicos que usam a bebida. Se você colocar a bebida num altar que não é pra usar bebida, você vai atrapalhar a frequência com aquele clã. Então, o clã dos ciganos guardiões eu recomendo que seja separado, tá? E aí, se você não tiver espaço, você coloca metade de uma prateleira. Não mistura as coisas. Metade de uma prateleira um, a outra metade do outro. Mas o ideal mesmo é que seja separado, tá? Por quê? Para que você consiga identificar 108 pessoas, um número auspicioso. Para que você consiga identificar a frequência energética de cada um, né? Então, é importante isso. E aí, ela falou sobre o nosso curso. É exatamente isso, uma coisa muito bacana, gente. O curso, a gente tem alguns cursos, né, de espiritualidade cigana, desde os mais baratos até os mais avançados. Então, a gente tem um com os fundamentos básicos que chama 7 dias para conhecer a sua cigana. Esse não fala sobre os ciganos guardiões, tá? Mas ele traz os fundamentos básicos, né? Para você cuidar do clã, primeiro tem que cuidar do básico. Então, a gente tem esse curso que é bem acessível. A gente tem um curso que é específico sobre clã dos ciganos guardiões, que também é bem acessível. Aí a gente aprofunda, inclusive, nesse curso, eu ensino a fazer a blindagem em 7 camadas, tá? Tanto para campo energético quanto para casa. Esse é um conteúdo que não tem no curso avançado de espiritualidade cigana, ele é exclusivo. Dentro desse curso também tem uma magia poderosa com a Madalena de quebra de demanda. Magia essa, inclusive, que eu farei em breve, um trabalho aí de quebra de demanda também. Então, a gente tem esse curso que chama O Mistério dos Ciganos Guardiões. Esse, se eu não me engano, tá custando R$ 197, acesso vitalício pro resto da vida. E a gente tem o curso avançado de espiritualidade cigana. O curso avançado de espiritualidade cigana, a gente trabalha todos os clãs. Todo o meu conhecimento relacionado à espiritualidade cigana envolvido dos clãs tá ali, né? Então a gente estuda sobre os clãs, a gente ensina sobre magia, a gente ensina sobre desenvolvimento da intuição, fundamentos da espiritualidade cigana, bem aprofundado, tem dezenas e dezenas e dezenas de aulas, dezenas e dezenas de lives exclusivas, bastante conteúdo mesmo. É o avançado. Mas você pode começar com 7 dias para conhecer a sua cigana. Os 7 dias para conhecer a sua cigana custa R$ 97. Então, assim, é mais barato do que você imagina ser minha aluna. E uma coisa bacana é que você vai ter acesso ali a um grupo de WhatsApp, que a Tássia vai estar lá, que é a nossa monitora, para poder tirar suas dúvidas também. E é bom para poder acompanhar o seu desenvolvimento de perto também, né? Então, nesse grupo de WhatsApp, a gente consegue acompanhar um pouco mais o seu desenvolvimento. Então, se te interessa isso, né? Se te interessa aí olhar um pouco mais por essa espiritualidade, depois manda uma mensagem que as meninas vão conversar com você no privado. Fico feliz que eu tô te ajudando, Flor. Já várias vezes eu te vejo aqui, várias vezes você manda selinho. Obrigada pelo apoio também, viu? Seja bem-vinda aqui à nossa página, é um prazer ter você com a gente. Então, gente, uma outra coisa então que a gente faz, um outro trabalho que a gente faz com os ciganos guardiões é o círculo de proteção, que é onde eu me responsabilizo pela guarda e a proteção energética, né? Então, esse círculo de proteção é um trabalho árduo, né? Como eu disse, é a maior equipe espiritual que eu trabalho, é essa parte de proteção. A gente trabalha não somente com os ciganos guardiões, mas a gente trabalha com os ciganos do deserto, a gente trabalha com Mestra Kali, Mestra Durga, Mestre Narazinha Deva e São Miguel Arcanjo, né? A gente trabalha com diferentes blindagens, então todos os dias a gente faz cerca de 13, às vezes mais camadas de blindagem. Então a gente vai aí reforçando essa proteção energética de vocês todo dia, para que não existam aí processos de ataques energéticos e tudo mais. Então esse trabalho do círculo de proteção, inclusive uma coisa interessante sobre ele é que ele nunca foi tão barato, né? Ele tá custando menos de R$50 e a gente cuida dessa tua proteção energética aí por 30 dias, né? A gente vai fazer um trabalho agora na Lua Negra. Eu até coloquei nos stories aí um trecho do livro que eu tô relendo, né? Que eu já li esse livro uma vez, eu estou relendo o livro para poder conduzir essa meditação. A gente vai fazer um trabalho com a Mestra Kali, muito bacana, na Lua Negra, último dia de lua minguante, para purificação do estado mental. Então, sabe, vou perguntar porque não custa, né? Você acredita piamente que alguém jogou uma magia em você?
acredita, assim, eu sei que alguém me jogou uma magia, por isso a minha vida não anda. Bota aí nos comentários se esse é seu caso. Bota aí. Porque o que a minha experiência me diz, né? Vou esperar vocês colocando aí. Vou esperar vocês colocando, depois me fala. Você acredita que alguém fez algum tipo de trabalho de magia e que isso está atrapalhando o seu caminho? Bota aqui nos comentários para eu saber se você acredita nisso. Porque tem gente que acredita piamente nisso. Então, esse trabalho do círculo de proteção, a gente faz essas blindagens diárias para fortalecer aí esse círculo para que você não receba novos ataques energéticos. E esse trabalho com Kali, a gente vai fazer para quê? Para romper com o medo. Por quê? O que a minha experiência me diz? Que muitas vezes, o que permite que o ataque energético aconteça é o medo. Você entra na frequência do medo, lá, sim, eu sinto isso, eu acredito. Então, quando as pessoas elas estão na frequência do medo, quando você toma isso como uma verdade pra você, não adianta só você fazer a blindagem e a limpeza, você tem que fazer uma purificação do teu campo mental. Porque se você ainda continua com medo, se você ainda continua com a insegurança, é aí a porta que os obsessores vão entrar. Os obsessores, eles entram por essas portas. Então, você precisa fazer uma purificação mental e além da purificação energética também, né? A parte da limpeza energética, gente, eu confesso pra vocês, eu não costumo fazer não, tá? Não costumo fazer, já tem 2 anos que a gente não faz uma limpeza energética. Esse ano a gente está considerando fazer uma limpeza no final do ano somente para um grupo seleto de pessoas realmente, porque eu não dou conta de fazer limpeza para 300, 400, 500 pessoas igual eu fiz o ritual de prosperidade, eu não dou conta, senão eu tenho um piripaque, né? Mas eu tô considerando fazer essa limpeza no final do ano, mas não vai ser para todo mundo não, tá? Aliás, eu não deveria nem estar falando aqui, eu deveria estar falando lá dentro do círculo, porque um dos pré-requisitos é que você já esteja no círculo. Gente de fora, realmente não vou fazer porque é uma batalha espiritual, né, gente? Eu tenho 2 anos que eu não faço porque precisei de tempo pra esquecer. O tempo pra esquecer da última peia que eu tomei com essa parada, entendeu? Então eu tenho que levar um tempão pra esquecer. Aí no final desse ano, como eu vou acabar fazendo pra mim também, talvez eu faça pra essas pessoas, mas de calar minha boca, porque nem devia estar falando isso aqui, porque não é pra todo mundo, como eu tô dizendo. Mas se você quiser participar do círculo de proteção, pode ser que você se habilite a participar dessa limpeza, então chama que as meninas se te interessa, né? Mas de tudo, assim, dentro do círculo de proteção, a gente também ensina você a fazer sua limpeza, também tem essa parte, né? A gente tem um Instagram que tem um monte de conteúdo sobre isso. Então, a gente ensina como esse escaldapé aí que eu ensinei, né? Essa limpeza da casa que eu ensinei, o próprio o sal negro de proteção, eles são magias seguindo os guardiões. Agora, você imagina se você tivesse acesso a um banco de centenas de magias de proteção. Pra qualquer coisa que você precisar. Inveja, olho gordo, quebranto, sei lá o que é o nome, deu topada no dedinho sabe? Tem magia pra tudo. Tem magia de proteção, blindagem, limpeza para tudo. Um banco de dados, né? Então, o círculo de proteção, você também tem acesso a isso, né? E o acesso, claro, ao todo o trabalho energético de proteção da Caravana de Luz e toda a ajuda para tirar as suas dúvidas, né? Então, como eu disse, as coisas elas precisam ser feitas dentro do fundamento para dar certo. Mas se você estiver com a Caravana de Luz, você pode ter certeza que você vai fazer as coisas no fundamento, porque a gente explica tudo bem direitinho. Então, esse é o trabalho que a gente faz com os nossos guardiões, né? O círculo de proteção. Temos aí o conhecimento do clã dos ciganos guardiões, que é esse nosso curso, que se você quiser, eu vou amar te receber e você vai conhecer mais de perto aí a frequência da Madalena, que é a nossa cigana guardiã. Quem tiver no grupo Círculo de Proteção também conhece bem a frequência dela, né? É bem diferentona, né? É a mais direta de todas, inclusive na semana passada eu falei, eu vou fazer caixinha. Porque as caixinhas da Madalena, assim, só resposta tá na lata, né? Mas acabei não fazendo, foi uma semana conturbada, acabei não fazendo. Então, mas é uma energia maravilhosa. Eu não sei o que seria de mim se não fosse Madalena. Quando eu preciso de um levante, um tapa na cara, de uma realidade na cara, ela fala, ela joga na minha cara o que eu preciso ver, ela me dá logo um, bora, levanta aí, né? Ela me dá logo um troço assim. Então, às vezes a gente precisa disso na nossa vida, não precisa? De um amigo sincerão que vai te botar no caminho certo. É isso que é a Madalena pra mim. Não só a Madalena, mas como todos esses guardiões. São muito carinhosos, né? E então eu sempre tenho eu sempre me emociono quando me lembro disso. Mas eu tenho um compromisso, né? Que é o meu propósito, meu compromisso mais forte com a espiritualidade é ser pra vocês o que eles são pra mim. Então, quando eu penso no círculo de proteção, eu procuro ser pra vocês o que a Madalena é pra mim, né? E aí a gente une
né, uma equipe, uma egrégora todinha para fazer esse trabalho de proteção energética. Se você sente que você precisa desse trabalho de proteção energética, né, se você sente que precisa ter a proximidade dos ciganos guardiões, que você sofre ataques psíquicos, de magia, de olho gordo, de fofoca, não perde essa oportunidade, porque, como eu disse, nunca foi tão barato. E a gente tá com promoção, inclusive, do pacote anual. Você paga uma vez só e fica o ano inteiro tranquilo, protegido, ancorado, com o nome do nosso altar. Ativações e ativações e ativações e ativações todos os dias, né? 13 camadas por dia, então. Se isso que eu falei fez sentido pra você, chama depois as meninas aqui. Agora eu vou abrir pra dúvidas. Eu falei que ia abrir pra dúvidas aquela hora, eu não abri. Agora eu vou abrir para dúvidas. Eu vou subir aqui um pouco, porque eu vi que vocês botaram as dúvidas, mas vai colocando aqui também, que aí eu procuro responder. Gratidão, gratidão pelo engajamento de vocês. Agora é a hora das dúvidas, gente. Coloca as dúvidas aí, eu vou subir aqui um pouco para ver se eu acho alguma, mas vai colocando aí. Se você tem alguma dúvida sobre isso que a gente tá falando hoje, que é limpeza e proteção energética. Não é pergunta ao baralho cigano, tá? Ah lá, eu descobri que a minha cigana é a Madalena, mas ela é cigana da sorte. Gostaria de saber sobre o seu curso de baralho cigano. Deixa eu tirar aqui um print aqui, pra gente chamar você depois. Ai, não consegui tirar o print. Mas eu lembro de você. Hair alguma coisa. Manda um direct, Flo, e a gente passa informações pra você. Inclusive, o nosso curso de baralho cigano, gente, ele é profissionalizante, né? Ele tem como objetivo fazer com que você prospere. Aliás, o meu objetivo é mais do que isso. O meu objetivo é que você enriqueça, tá? Porque eu já tenho alunos que estão ganhando muito bem aí com baralho cigano, que profissionalizaram. E estão ganhando muito bem aí com baralho cigano. Ó, tem aluna que proporcionalmente tá ganhando aí, tipo, 10 mil reais por mês no baralho, né? Então, se liga nessa chance. Como fazer a blindagem do ovo? Você vai fazer assim, você vai pegar o ovo, ele deve estar energizado na lua minguante, tá? Aí você pega, concentra, vai respirando, diminuindo o som, se concentra no momento presente, aqui e agora. E aí você vai começar a fazer algumas respirações profundas e imaginar que esse ovo vai crescendo. Olha uma abelhinha. Aí o ovo vai crescendo. Aí... E o ovo vai crescendo profundamente, vai até que você fique inteiramente dentro do ovo. Se você quiser colocar sua casa, sua família, seu carro, seu trabalho dentro do ovo, você bota tudo que você quer proteger dentro do ovo. E aí você fala, selado e blindado, que assim seja, que assim se faça. E assim já é. Está feito. Dura 24 horas essa blindagem, tá? Selado e blindado, que assim seja, que assim se faça. E assim já é. Está feito. E é isso, tá? Então assim que se faz a blindagem com o ovo. Aí, por exemplo, você pode fazer, se você for uma pessoa muito atacada, você pode fazer uma camada tripla. A gente tem um kit lá na lojinha, que eu acho, se não me engano, acho que é cento e poucos reais, que vem 3 ovos. Aí é um de olho de tigre, um de ônix e um de obsidiana. Aí não passa nada, gente. 3 camadas, pô, né? É difícil de passar alguma coisa. Então, só que tem que ser feito todo dia, tem que ter essa consistência. Como eu sei qual é a minha pombagira? Então, a gente tá falando aqui, Medeiros, a gente tá falando sobre espiritualidade cigana, tá? Não é sobre Umbanda. Pra você saber qual é a sua pombagira, você precisa fazer um desenvolvimento dentro da Umbanda, tá? Então, você tem que procurar um terreiro, um centro. Eu trabalho com espiritualidade cigana só. E o ovo, coloca onde? Olha, na sua bolsa, pra onde você for. O meu tem um na mesa de trabalho, um na mesa daqui de jogo, tem no altar, eu tenho vários, né? Agora, quando eu saio de casa, eu sempre levo. Sempre que eu saio de casa, eu levo, tá? Isso é importante. É igual amuleto. Gente, a gente tá na hora de dúvidas. Vem um pedido para a minha cigana se revelar. E sempre me aparece o nome Esmeralda. Então, você revelou, minha linda Esmeralda. Vou te dar uma dica para você confirmar. Acende uma vela, se for Esmeralda, né? Acende uma vela verde e fala para ela. Cigana Esmeralda, quero muito saber se você é a minha mentora. Então, se você for minha mentora e eu estiver preparada, me dê um sinal de confirmação. Você faz isso, entendeu? Também quero saber sobre o curso de baralho cigano, Sandra Sanches. Me manda uma mensagem no direct, Flor, e a gente te passa as informações. Vamos lá, gente, dúvida. Depois eu vou botar uma caixinha de dúvidas também nos stories também, né? Porque de repente o pessoal vê depois. Gente, maravilhoso. Faço parte do grupo Solove. É perfeito. Vem com a gente. Isso mesmo, Janaína. Eu amo ter vocês aí no nosso grupo. Aliás, gente, vocês engajaram bem aqui no baralho cigano, né? De repente a gente pode fazer um curso gratuito mais pra frente. O que vocês acham? Deixa eu passar a festa da primavera, que é sábado agora, que eu tô doidinha aqui com as preparações.
mas depois a gente pode fazer. Qual é a loja? É loja online, gente, é www.cristaisencantados.com.br. A gente manda para todo o Brasil. E todas as compras vão com um brinde. Todas as compras. Inclusive, deixa eu mostrar de novo aqui, já que eu tô em pé. Deixa eu mostrar de novo aqui o nosso sorteio que a gente vai ter esse mês no site, que você pode ganhar essa caixa lotada de um monte de coisa. Então, ó, tem um kit aqui com vários cristais dentro para conexão de casais. Tem um punhal, tem leque, tem incenso. Olha, gente, tem um monte de incenso, tem um monte de cristal. Olha que lindo que é o leque. Não, ao contrário. Olha que lindo. Então, gente, cristal, árvore de pirita, tem aqui, ó, punhal, amuleto das ciganas do amor, tem colar, tem um monte de coisas. Então, como é que funciona esse sorteio aqui? A cada R$50 em compra, em produtos, você ganha um negocinho, né? Um cupom. Um cupom e a gente vai fazer o sorteio. Pode ser que você leve tudo isso para casa. Então, aproveita para... A gente tá com vários descontos também lá na loja, que é www.cristaisencantados.com.br. E você vai adorar receber a caixinha mágica, porque a gente manda com tanto carinho, com tanto amor. Tenho certeza que você vai gostar. www.cristaisencantados.com.br. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma caixinha de dúvidas, tá? Porque o pessoal vai ver essa live depois, ou eu não consegui ver aqui os comentários, eu vou botar uma caixinha de dúvidas nos stories e vou responder lá pelos stories, tá? Se você quer informações sobre o nosso curso de baralho cigano, sobre o nosso curso de espiritualidade cigana, ou sobre o nosso curso de ciganos guardiões especificamente, manda mensagem aqui no direct que as meninas vão trazer pra você, tá bom? Como eu faço para recuperar meu equilíbrio? Olha, André, hoje não é conselho de mentoria não, mas eu vou te dar a dica da meditação, tá? Meditação é um bom caminho para isso. Yoga, quero ganhar tudo isso aí. Aproveita então, minha linda, as promoções, faz a sua compra e boa sorte para todos. Gente, obrigada pela presença de vocês. Se eu não respondi a sua dúvida, eu vou botar uma caixinha nesse momento, coloca lá que eu vou adorar te responder. Ou você pode deixar também nos comentários dessa live quando ela terminar. Eu vou deixar salva. Você pode deixar lá também e eu respondo nos comentários, tá bom? Gente, o cuidado da Dona Lúcia da lojinha é incrível. Obrigada, um beijo, Mara, que é seu aniversário hoje, abençoada seja, tudo de bom, Noélia. Aí é bom quando eu boto a cara aqui que eu vejo vocês. Fico feliz de saber vocês aqui. Coloca a tua dúvida ou nos comentários ou na caixinha. E se você se sentiu conectada, vem com a Caravana de Luz. Beijo, gente. Amanhã, 12h12, eu tô de volta. Tchau!